Meu nome é Morgana Dias Ranza, no curso de Administração na Facate, e eu e meus colegas estamos fazendo algumas entrevistas com algumas pessoas sobre o conteúdo que são as redes sociais nas empresas e a evolução delas dentro das empresas, tanto no ambiente externo como interno. Oi, gente, eu sou a Bruna, sou acadêmica do curso de Administração da Facate e a gente vai falar um pouquinho agora sobre as redes sociais. Elas são utilizadas hoje em dia pela maior parte da população e muito utilizadas principalmente pelas empresas, dentro do seu ambiente interno, tanto no seu ambiente externo. Hoje eu tenho uma convidada aqui que vai falar um pouquinho sobre elas, vai dar a sua opinião, então eu vou pedir que se apresente, então. Oi, eu sou a Jéssica Urrich, eu moro em Três Coroas e eu curso Publicidade e Propaganda na Facate, né, Faculdade Integrada de Taquara. Bom, então como a Bruna falou, vou falar um pouquinho pra vocês sobre as mídias, né, feito nas organizações e dentro das organizações, né, o interno e o externo. Primeiro, então, vamos começar falando um pouco do externo. O externo, né, seria o que a mídia vai representar, o que a empresa, a organização vai representar numa mídia, uma rede social, Facebook, Instagram, o WhatsApp também, às vezes que eles têm contatos, né, com o seu público. Então, o que acontece? Hoje em dia está sendo cada vez mais utilizado, sim. A gente está numa era digital, numa era onde a gente tem que acompanhar, tem que ser acompanhado, isso as empresas precisam, mas tem que ter cuidados, muito cuidado. Quando a gente se fala, principalmente Facebook, as empresas, elas podem ser bem vistas e mal vistas. Então, quando você quer fazer uma propaganda, quando você quer se promover na mídia, você tem que saber que público, com quem você está falando, quem você quer atingir, se são pessoas de baixa renda, se são pessoas de altas rendas, se elas estão realmente no Facebook, se elas estão em outras redes sociais. Nem sempre elas estão nas mídias, às vezes elas estão em outros lugares. E você tem que fazer uma pesquisa de mercado, você tem que saber aonde está o seu cliente, onde está o seu público-alvo. Hoje em dia é muito usado o termo stakeholders, que seria o público estratégico, né? Então as pessoas têm que estar ligadas, elas têm que saber quem é o seu público. Isso é muito importante. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar é a ética. A ética, toda organização, e cada vez mais está sendo debatido isso dentro delas. Tu tem que ter uma ética, tu tem que prezar a tua missão, o teu valor, é muito importante. Como é gerenciado as mídias sociais dentro das organizações? A gente sabe que hoje em dia ainda algumas organizações não permitem a utilização das mídias sociais pelos funcionários apenas para a utilização de relacionamento com o cliente, fornecedores, apenas com as pessoas que estão no ambiente externo. Mas será que não seria vantagem que as pessoas do ambiente interno das pessoas não utilizassem elas para conversar entre si, para trocar informações? O que você acha, Jéssica? Bom, vou falar então um pouco como a Bruna comentou, né? Na minha visão, né? Faz pouco tempo que eu tô no mercado, eu trabalho na rádio, né? Eu trabalho numa veiculação de rádio. A gente usa muito as redes sociais, a gente usa muito as mídias, porque a gente trabalha com a mídia, né? Eu sou a mídia. Então a gente sabe como é importante as pessoas saberem se comunicar. Quando a gente fala das mídias dentro, interna, claro que vaz muito do que a organização faz, o que a organização é, que tipo de organização é e o que ela visa. Quando a pessoa ela permite, né, com funcionário, ter um acesso à rede social, à mídia social, ela tem que pôr limite. Com certeza tem que pôr limite. Tem que perguntar... se perguntar o que o funcionário vai fazer com a mídia, quais acessos que eles vão ter, quantos minutos eles podem ter se ser um acesso livre ou no intervalo, porque às vezes quando a gente tem acesso livre, a gente acaba se dispersando e isso pode sim atrapalhar o ambiente de trabalho, isso pode atrapalhar a redação da pessoa. Porém, ela pode agregar em alguns fatores. Quando tem uma mídia, tu pode ter um conhecimento um pouco mais abrangente, pode saber o que as pessoas estão falando ao redor, o que está acontecendo no mundo, né? E a gente tem essa facilidade hoje em dia com a internet. Então, isso é importante. Uma coisa também que facilita, como a Bruna estava falando, é que, assim, por exemplo, tem uma franquia. A empresa é uma franquia. E às vezes as franquias elas se comunicam mais por WhatsApp, hoje em dia por e-mail.